Bom, esse vídeo está disponível no hot site da Undime, que vocês terão acesso, nós vamos passar para vocês. Todo o material que for utilizado aqui tem acesso através desse site. Bom, agora com vocês, o professor Ítalo Dutra. Pode acender as luzes, né? Bom, em primeiro lugar, queria desejar... aliás, agradecer o esforço que foi feito no sentido de que a gente viesse a esse seminário, o convite que me foi feito, né? Para mim é um prazer vir aqui ao Rio Grande do Norte mais uma vez, entendendo que esse é um processo, a meu ver, fundamental, que é um processo de conseguir presencialmente trazer, em especial, professores da educação básica para debater uma versão de Base Nacional Comum Curricular. Agradecer a Andréia, agradecer à Secretaria de Estado da Educação, agradecer à Universidade Federal, aos colegas que fazem parte da Comissão Estadual de Discussão da BNCC, pela acolhida que a gente sempre teve. Eu estou agora mais uma vez, apenas professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, de Brasília, e... eu acho que esse é um momento importante. Também é um momento importante, eu sim considero um momento histórico, porque a gente está, aos poucos, vencendo uma desconfiança muito grande de fazermos a elaboração de documentos oficiais com uma participação mais ampla. É claro que essa participação ela ainda é muito restrita. Eu acho que mesmo as 12 milhões de contribuições, 70% delas vindo de escolas, a gente precisa ampliar muito mais essa participação. E um pouco também se dá essa construção de participação por um fator, obviamente, que é o fator tempo, mas também por um fator de uma certa desconfiança. É muito difícil romper uma cultura de produção de documentos oficiais, que, em geral, é produzida no âmbito dos gabinetes da gestão, no caso, fala da gestão do MEC, e colocada como norma ou como aprovada, na verdade, com uma participação que é uma participação restrita. Então, eu acho que a gente avança no sentido de conseguir começar a ampliar essa participação. Ela não é ainda, certamente está longe de ser uma participação desejável, no sentido que a gente tenha, de fato, uma participação, em especial, a meu ver, que inclua a comunidade escolar de maneira mais ampla, né? Em especial os estudantes, e eu falaria ainda mais dos estudantes do ensino médio, no sentido de uma discussão mais ampla sobre essa questão. A minha discussão sobre, que eu gostaria de apresentar para vocês, eu acho que vai um pouco de encontro ao que o vídeo falou, que se focou na ideia de olhar para os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares e áreas de conhecimento. Eu acho que um avanço que essa segunda versão trouxe, seja na sua organização por etapas da educação básica, seja na ideia de que essas etapas de educação básica tragam organizadores que tentam indicar, em articulação com as diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma proposta formativa que coloca o sujeito como centro desse processo. Sujeitos da educação, quais sejam os nossos bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que são hoje os sujeitos da educação básica. Os quase 50 milhões de sujeitos da educação básica que hoje estão matriculados no sistema de educação básica do país. A gente tem um número talvez ainda muito maior, talvez não, certamente maior do que esses 50 milhões, de brasileiros que ainda não concluíram
a uma etapa de educação básica obrigatória. E a gente também tem que pensar neles, né? Discutir uma base nacional comum curricular é discutir uma referência. E eu reforço isso, é uma referência de âmbito nacional, que tem, sim, vantagens no sentido de ser, talvez por ser aberta a uma discussão como essa, a vantagem de trazer nessa abertura um conjunto de proposições que tem a intenção de constituir uma identidade brasileira do ponto de vista da educação. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se o objetivo é colocar o sujeito da educação nesse centro, a gente tem que olhar para esse sujeito onde ele está. Então, a Base Nacional Comum Curricular traz consigo uma proposta formativa e uma estrutura que parte de um conjunto de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esse conjunto de direitos de aprendizagem e desenvolvimento é o que se imagina que a sociedade brasileira, a família e a escola devam ofertar ou devam garantir a educação de cada brasileiro e brasileira que hoje estão no sistema de educação básica. Não cabe à escola, como sendo o aparelho de Estado que oferta, né, a educação básica, o papel de sozinha garantir o direito à educação. Para além do direito de aprender e desenvolver-se, a gente tem um conjunto de outros direitos de caráter econômico, de caráter social, de caráter político, ético e estético, que não é do âmbito do Estado apenas garantir, né? Não pode colocar na escola todo o peso da garantia de um direito, que é um direito constitucional, que não pertence só a ela, que não pertence só ao Estado, né? E a escola certamente é talvez o instrumento, o aparelho de Estado mais importante nesse processo que envolve a educação básica obrigatória. Então, esse é um ponto importante. Esta proposta formativa, ela é uma proposta formativa que traz consigo um ideário e um conjunto de ideias que, de fato, tentam articular aquilo que as diretrizes curriculares nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a própria Constituição trazem. Esse conjunto de direitos, eles são hoje 7 direitos, né? E aí você vou me permitir ficar de pé, claro que são 2 telões, eu não vou conseguir. Mas essa estrutura que está sendo apresentada, então, mostra uma certa hierarquia, no sentido de que são os direitos à aprendizagem e desenvolvimento que ordenam um conjunto de outros níveis hierárquicos de apresentação da proposta do documento, até chegar aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Esse conjunto de direitos, eles trazem consigo, essencialmente, são 7 direitos, né? E são divididos em direitos políticos, éticos e estéticos, porque eles obedecem a uma organização que já aparece nas diretrizes curriculares nacionais, que é um documento normativo ao qual a Base Nacional Comum Curricular está submetido. O primeiro direito refere-se ao direito do acolhimento e respeito à diversidade humana, no âmbito pessoal, social, de orientação sexual, de indicação religiosa, de cor de pele, de etnia e assim por diante. Esse é um direito humano fundamental. E esse direito humano fundamental, ele é, sim, parte de uma proposta formativa para a educação básica. O respeito e o acolhimento dessa diversidade na educação básica. Esses são 2 pontos muito importantes ao qual devem concorrer o professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia. Não é um direito que a gente possa dizer que ele está alienado a essa ou aquela área de conhecimento. Todo esse conjunto de direitos, ele é um conjunto de direitos que tem por objetivo organizar a proposta formativa como um todo. Então, sim,
A gente está falando aqui de direitos amplos que precisam chegar a ações concretas no planejamento da escola. Há também nessa estrutura, bom, o outro direito importante que está nesse mesmo conjunto de direitos políticos refere-se a uma responsabilidade socioambiental, pensando nessa responsabilidade socioambiental na relação do cuidado de si mesmo, no cuidado com o outro e no cuidado com o planeta. Conhecer a si próprio, conhecer os seus limites, conhecer que a gente está numa relação com o outro e conhecer que a nossa relação e a nossa interferência modifica o nosso planeta, é importante no sentido de a gente ter as informações necessárias para compreender que sempre vai haver impacto quando a gente faz uma ação de modificação, de nos juntarmos aqui e assim por diante, na questão do planeta e do ambiente. E esse conhecimento deve dar sustentação a ações que nos permitam fazer, sim, interferir no ambiente, mas interferir de forma cada vez mais sustentável, com esse respeito a si próprios, às relações com os outros e à relação com o ambiente e com o planeta. Um terceiro direito, também direito político, apresentado na proposta formativa, refere-se à ideia de que a gente precisa, sim, ter informações, reunir informações necessárias para fazer uma leitura crítica do mundo social e do mundo natural a que nós temos contato no dia a dia. Vejam que esses três direitos, eles são direitos que são absolutamente entrelaçados. É preciso olhar para esses direitos e entender que eles fazem parte de uma proposta formativa que articula as outras. O próximo conjunto de direitos refere-se a um conjunto de direitos de caráter ético, certamente muito necessário para os nossos dias de hoje. Esses direitos éticos, eles tratam essencialmente de duas questões. O primeiro, a questão da construção de uma forma de participação e inserção em processos decisórios da sociedade. Desde o direito ao voto, né, ou que a gente deve aprender a votar, mas de processos decisórios que acontecem no âmbito da minha comunidade, no âmbito do meu bairro, dentro da escola, na cidade, no estado e no país. É preciso construir isto na escola, ou ajudar a construir isso na escola. A participação em processos decisórios que são feitos todos os dias. Isso é parte do jogo e da forma com que a gente constrói uma democracia. E esse é um direito fundamental para uma formação humana integral do jovem brasileiro. Outro direito ético importante trata-se da compreensão da centralidade do trabalho. Trabalho como produção ontológica humana. Hoje não estou falando do trabalho como uma profissão que eu exerço, mas como o trabalho humano, tudo aquilo que a gente faz enquanto produção humana, para modificar o ambiente, para construir relações sociais, para, sim, produzir riqueza. O trabalho tem função central na sociedade moderna, organizada que nós temos hoje. E essa compreensão dessa centralidade também é uma construção necessária para a educação básica. Esta construção dessa centralidade deve levar em consideração que cada um de nós traz consigo uma construção de projetos de vida. Projetos de vida que são pessoais, que têm caráter social, mas que também estão relacionados a como que a gente constrói esse projeto de vida no âmbito de uma sociedade. O meu projeto de vida é importante, eu preciso projetar as coisas que eu quero para a minha vida e aprender a fazer isso, compreendendo que nós estamos inseridos num processo social complexo, em especial, hoje, certamente, que precisa enfrentar as desigualdades que são gigantescas, não só no nosso país, como em outros países. Esse é uma questão importante. E, por fim, mas não menos importante, nós temos os direitos de caráter ético, estético. Toda e qualquer ação humana traz consigo
um caráter estético na forma e do jeito que se pensa para que ela seja realizada. No caso dos direitos estéticos que são propostos aqui, são dois os principais pontos. Um, fala-se do desenvolvimento do potencial criativo. Ou seja, a gente, enfim, precisa desenvolver esse potencial criativo e tem que sim ser na educação básica que a gente aprenda a fazer isso. E a outra questão é a participação e fruição de bens culturais, seja no reconhecimento daqueles bens culturais que são próprios a mim e a forma com que eu lido com o meu dia a dia, mas também ser apresentado a bens culturais que projetem a minha existência na minha cidade, no meu bairro e no planeta. Conhecer e participar e fruir bens culturais, no sentido de conhecer a cultura que está sendo produzida no planeta, saindo do meu lugar e chegando ao teu planeta, também é um direito importante.